Ó, gente, eu adoro entrar assim do nada, sem edição, sem maquiagem, sem preparo, sem super produção, porque a gente tem intimidade de muitos e muitos anos. E eu acabei de ler aquela reportagem sobre a Ruby Frank, acho que é esse o nome dela, da Eight Passengers. E eu fui ver os vídeos antigos dela. Eu fiquei com tanta coisa na cabeça que eu falei, eu preciso conversar com vocês. Afinal, como é que uma mãe famosa por criar um canal em que mostra a sua família perfeita, com 6 filhos e dá tantas orientações sobre educação, agora está presa nesse exato momento justamente por agressão e maus tratos aos seus filhos. E eles, principalmente as filhas mais velhas, dizendo que graças a Deus isso aconteceu e finalmente a justiça vai ser feita. Tem muita coisa para falar sobre isso. Se você não sabe do que eu tô falando, você só viu essa mulher aí da capa, deixa eu te explicar. A Ruby Frank, ela montou um canal no YouTube em 2015, 2016, estava na moda, lembra? Várias influencers de família montaram um canal nessa época, mostrando o dia a dia da família. Ela tem 6 filhos, é mormon e mora em Utah, nos Estados Unidos, e mostrava a maneira como ela educava os filhos em casa, a rigidez, a regra, muitas coisas já nessa época chamavam a atenção do público. Como, por exemplo, o filho dormir no puff por 7 meses, como uma forma de punição por algum mau comportamento. O outro que ficou sem o jantar, porque também, ou ia perder o direito, né, de jantar, se não parasse de lutar com outro irmão. Comentários dela sobre deixar a filha sem lanche na escola e torcer para que ninguém desse lanche, para que a filha pudesse aprender e ter responsabilidade. Muitos comentários, assim, rígidos a respeito dos filhos. E, obviamente, que no mundo em que a gente vive, onde as pessoas estão desesperadas para saber o que fazer com os filhos, porque os filhos se tornaram um objeto de ostentação, né? Muitas famílias entendem que precisa ter filhos. E eu não tô falando de gente assim, ó, do mundão, como a gente diz. Não. Muitas famílias cristãs entendem que é status, que é correto ter esses filhos. Mas no fundo, eles não queriam filho nenhum. Então, como é difícil ter filhos, se abnegar pelos filhos, eles correm atrás de conselhos, de dicas, de hacks de educação. E eu sei disso por quê? Porque eu só tenho 3 filhos e para muitas pessoas eu virei referência. Elas, como é que eu faço com isso? Como é que eu faço com aquilo? Às vezes eu paro e penso, será que elas acham que elas vão encontrar solução para os filhos delas comigo? Não é que eu me negue ou que eu me furte a dar as dicas do que funciona comigo. Eu gosto de mostrar o dia a dia com as minhas crianças, principalmente porque eu vejo na educação dos filhos algo muito maior e transcendente. Eu vejo algo que é ligado à salvação. Então não é sobre ser a mãe perfeita, que eu nunca quis ser, porque eu não sou perfeita. Como é que eu vou ser uma mãe perfeita se eu não sou uma pessoa perfeita? Como é que eu vou ter uma maternidade ideal se meus filhos não são ideais e não são perfeitos? Entende? Então, diverge um pouco a maneira como a gente vê as coisas. Mas, enfim, a Ruby, ela dava muitas dicas, né? Ela tinha o canal, aí depois o canal começou a receber bastante hate, inclusive ela tinha mais de 2 milhões de seguidores na época, fez muita grana mostrando a família, a maneira rígida de educar. Mas também teve muita polêmica na época e logo depois encerrou, e ela deu várias entrevistas falando o quanto, né, ganhou muito dinheiro com isso, tal, e depois ela montou um outro esquema lá de aconselhamento com uma sócia. E as pessoas estavam atrás dessa disciplina. Tem muita gente que acredita mesmo que alguns comportamentos que são absolutamente normais nos seus filhos, eles são um problema de alguma coisa que você está fazendo errado, porque as pessoas desconhecem o mínimo sobre o desenvolvimento de uma criança. Então, coisas como falar alto, gritar, desobedecer, testar, ser curioso, tudo isso é normal, uma criança faz isso, pressupõe-se que uma criança normal seja assim. Mas como isso incomoda alguns adultos que não têm a menor noção de como uma criança funciona, eles saem atrás de rigidez, de controle, de alta disciplina, geralmente desprovida de amor. E a gente coloca nessa disciplina desprovida de amor uma violência nas palavras e nas ações, e a desculpa disso muitas vezes é a Bíblia. Eu vou fazer aquela aula que eu tô devendo sobre o uso de vara na Bíblia. E de novo eu preciso reforçar isso. A disciplina de Deus que muitos cristãos gostam de alardear nunca teve nada com ódio e agressão. Sempre foi amor e redenção.
Mas nesse desespero de criar filhos perfeitos, capa de revista, esses filhos que são exemplo para o mundo, a gente começa a ir atrás de pessoas das quais a gente de fato não sabe quase nada. Pessoas como ela, que agora está vindo ao mundo dizer que ela estava separada do marido há 13 meses, ele está descolando a defesa dele da dela, porque ele também está arrolado no inquérito, e a defesa dele diz, não, mas ele mesmo nunca fez nada, nunca bateu, nunca tirou a criança de nada. Como que eles souberam disso? Porque um dos filhos do casal, um pequeno, conseguiu fugir, ele estava amarrado com fita adesiva, subnutrido, desidratado, conseguiu fugir e bater na casa de alguém e dizer, pelo amor de Deus, me dá água e comida. Quando a segurança foi notificada, a polícia chegou, levou o menino no hospital, estava com lacerações, ele contou o que acontecia dentro de casa, a polícia foi lá, resgatou os outros 5 e começaram os shows de horrores dos depoimentos. As irmãs dela vieram à tona dizer que viam isso, que tinham vontade de denunciar, mas que prezavam pela legitimidade, integridade e sei lá que mais das crianças. Eu não sei como que a gente pode proteger crianças sem denunciar pais agressores. Mas enfim. Tudo isso para pensar que às vezes a gente está se martirizando, não sei você, mas se martirizando por uma coisa que a gente considera ideal e que a gente não faz, quando esse ideal que nós nos propusemos, na verdade é uma ilusão. Quantas mulheres viram no estilo rigoroso, disciplinador da Ruby Frank, algo que elas deveriam mesmo fazer e que por não fazerem se achavam mães insuficientes, se achavam menores. Afetava sua autoestima como mãe, porque afinal de contas o estilo e o ideal daquilo que elas imaginavam era a Ruby. Essa Ruby que agora tá presa por maltratar física, emocionalmente, espiritualmente os seus filhos. Só queria parar aqui um minutinho, parei no meio, tô aqui escrevendo meu livro, gente, mas eu parei porque eu falei, a gente precisa conversar sobre isso. Quais modelos nós estamos seguindo? Quem foi que criou essa cartilha da mãe perfeita do século 21? Por que você está tão aflita, com medo de dar amor, colo e aconchego para os seus filhos? Desesperada, buscando que outras pessoas te digam como criar o seu filho? Se a gente tem uma regra clara de conduta de vida que é baseada no resgate e no amor. Filhos precisam de pais. Pais não são os amiguinhos de futebol. Tampouco pais são os carrascos. Eu e você, como mãe, como mães que somos, temos um papel importantíssimo, que é mostrar para os nossos filhos que eles, a despeito de serem imperfeitos, são amados incondicionalmente. E que todo amor e disciplina será aplicado para que eles melhorem, porque nós mesmos precisamos melhorar todos os dias. Nossos filhos não são perfeitos, mas também não são projetos defeituosos que precisam de conserto. A redenção está no amor que Deus já demonstrou por eles e por nós. Apresentá-los a este amor superior, a essa redenção superior, é o nosso maior papel como mães e pais. Pensem nisso, só vim aqui dar esse recadinho rápido, mas se você gostar, compartilhe com mais pessoas. E me fala o que você pensa, quero ler os comentários aqui embaixo. Beijo!